Imagine um corte de carne absurdamente caro. Agora, imagine um campo gigantesco de soja, completamente dependente de máquinas pesadas e poluentes. Finalmente, olhe para um simples balde de plástico velho sentado na sombra. E se eu te dissesse que esse balde baratinho guarda o segredo definitivo da proteína mais densa em nutrientes da Terra? Por décadas, a máquina industrial de alimentos nos vendeu uma mentira enorme. Eles querem que você acredite que obter proteína de alta qualidade exige montanhas de dinheiro, desmatar acres e acres de terra e esperar por meses agoniantes. Mas existe um caminho radicalmente diferente. Um superalimento completamente natural que quebra todas as regras biológicas de crescimento conhecidas. Ele não exige absolutamente nenhum solo, zero cuidado, e dispensa completamente a necessidade de fertilizantes químicos. O melhor de tudo, você pode montar esta fábrica implacável e autossustentável de proteína bem na sua casa, em apenas 5 minutos. Este segredo não veio de um laboratório de alta tecnologia. Ele veio das águas calmas e paradas do norte da Tailândia. Por gerações, famílias locais colheram um pequeno milagre verde que eles chamam de Kai Nam, que se traduz como ovos d'água. Sem gastar um único centavo, sem arar o solo e sem aplicar fertilizantes químicos, eles colheram essa fonte abundante e gratuita de vida para alimentar seus filhos. Para eles, era simplesmente o café da manhã. Mas quando a ciência ocidental finalmente prestou atenção, os resultados causaram um choque no mundo agrícola. Pesquisadores perceberam que esta planta era tão incrivelmente pequena que uma única folha é menos da metade do tamanho de um grão de arroz. No entanto, seu poder é absolutamente massivo. Quando a NASA começou a procurar o alimento perfeito para manter os astronautas vivos no isolamento severo do espaço profundo, eles testaram rigorosamente tudo. Eles olharam para batatas, eles olharam para o trigo, eles olharam para a alface, mas eles descartaram todos eles por esta pequena esfera verde. Por quê? Porque o espaço não deixa margem para ineficiência. A NASA precisava de uma cultura que crescesse explosivamente rápido, exigisse espaço mínimo e fornecesse nutrição massiva. Esta humilde planta aquática entregou exatamente isso. Conhecida cientificamente como wolfia, ou mais comumente como lentilha d'água, não é apenas um alimento de sobrevivência. É oficialmente a candidata número 1 para a planta mais densa em proteína de todo o planeta. E ela esteve escondida à vista de todos este tempo todo. Quando os cientistas finalmente analisaram a wolfia no laboratório, os dados não apenas os surpreenderam. Eles destruíram completamente tudo o que pensávamos saber sobre a agricultura moderna. Vamos falar sobre proteína pura. Em base de peso seco, a lentilha d'água atinge de 20 a 45% de proteína. Deixe isso penetrar por um momento. Carne bovina premium oferece cerca de 26%. A soja atinge o pico em torno de 36%. Este pontinho verde flutuante pode facilmente superar ambos. E não é apenas um preenchimento barato. Ele oferece um perfil completo, contendo cada aminoácido essencial que seu corpo humano exige para construir músculos e se manter saudável. Mas o verdadeiro choque biológico é a velocidade com que ela se multiplica. Esqueça plantar sementes e rezar por chuva durante 3 longos meses. A lentilha d'água usa um truque de mágica biológico chamado reprodução clonal. Ela simplesmente se divide e se clona. Em condições decentes, esta planta dobra sua biomassa inteira em apenas 16 a 72 horas. Deixe-me repetir isso. A cada 48 horas, em média, o tamanho total da sua colheita se multiplica por 2. Nenhuma outra planta agrícola na Terra pode sequer sonhar em alcançar essa velocidade implacável. Quando você olha para o impacto ambiental, os números ficam ainda mais loucos. Um único hectare de lentilha d'água produz 7 vezes mais proteína pura do que um hectare de soja. 7 vezes mais alimento na mesma pegada ecológica. Enquanto isso, a produção industrial de carne bovina está sufocando nossa atmosfera. Produzir um único quilograma de carne bovina emite quase 70 vezes mais dióxido de carbono do que cultivar a mesma quantidade de lentilha d'água. É uma vitória absoluta para a nutrição humana
e uma enorme vitória para o planeta. Então, se a ciência é tão clara e a NASA já está usando, por que você nunca ouviu falar dela? Por que ela está faltando no seu supermercado? A verdade é um pouco sombria. Primeiro, ela sofre de um enorme problema de imagem. Para a pessoa comum, parece apenas lodo verde de lagoa. Não parece glamurosa. Não fica impressionante em uma capa de revista para garantir milhões em subsídios governamentais para a agricultura. Mas a verdadeira razão é muito mais calculada. A lentilha d'água é o pesadelo definitivo para a máquina da agricultura industrial. Pense nisso. Você não pode patentear uma planta selvagem que simplesmente se divide ao meio e se multiplica sozinha. Se você cultiva sua própria proteína em um simples balde de plástico na sua varanda, as corporações bilionárias perdem. Elas não podem te vender tratores enormes. Elas não podem te forçar a comprar sementes geneticamente modificadas a cada temporada. E elas certamente não podem te vender pesticidas tóxicos, porque esta planta não precisa deles. A lentilha d'água elimina completamente os intermediários gananciosos. Como essas grandes corporações não conseguem tirar lucro de uma planta que flutua livremente, elas nunca vão te ensinar a cultivá-la. Mas não se preocupe, hoje vou te mostrar exatamente como ignorar todo o sistema delas e cultivá-la você mesmo. Vamos construir sua fábrica de proteína pessoal agora mesmo. Isso leva 5 minutos. Primeiro, pegue um recipiente. Um balde baratinho de 20 litros é perfeito. Uma caixa plástica organizadora rasa ou até mesmo uma travessa de vidro antiga funcionam maravilhosamente. A regra de ouro aqui é a área da superfície, não a profundidade. A lentilha d'água flutua. Ela só se importa com a camada superior. 3 polegadas de água é tudo o que você precisa. Mais área de superfície significa mais espaço para multiplicar. Agora, a água. Se você estiver usando água da torneira, deixe-a descansar ao ar livre durante a noite para que o cloro evapore completamente. A água da chuva é perfeição absoluta se você tiver. O pH deve ficar entre 6 e 7,5, que é exatamente onde a maioria da água da torneira naturalmente se encontra. Esta é a parte mais crítica. Estamos descartando os fertilizantes químicos. Não os compre, não os use. Estamos construindo um ecossistema natural. Se você tem um aquário, você já tem a arma secreta definitiva. A água rica em nutrientes do seu aquário é ouro puro para a lentilha d'água. Se você não tem peixes, use um pequeno respingo de chá de composto ou água de composto naturalmente envelhecido. Não tem isso também? Basta soltar uma única folha marrom em decomposição na água. À medida que ela se decompõe, cria a sopa biológica perfeita para alimentar sua cultura inicial. Em seguida, coloque seu recipiente onde ele receba cerca de 6 a 8 horas de luz solar brilhante, mas indireta. Pense em uma janela ensolarada ou um pátio sombreado. Uma temperatura entre 60 e 90 graus Fahrenheit os mantém multiplicando como loucos. Jogue uma pequena porção de cultura inicial de lentilha d'água, o suficiente para cobrir talvez 10% da superfície. Depois afaste-se. Em 48 horas, a cobertura dobrará. No 5º dia, ela cobrirá completamente a água. Pegue uma pequena peneira, retire exatamente metade da camada verde brilhante e deixe o resto continuar crescendo. Enxague, seque com um pano e estará pronta. Jogue-a fresca no seu smoothie matinal. Misture-a em sopas. Incorpore-a em uma omelete como fazem na Tailândia. Ou espalhe-a fina, deixe secar completamente e triture-a até virar um pó de proteína fino e concentrado. Agora que você tem este recurso incrível, há uma regra absoluta que você nunca deve quebrar. Nunca descarte sua lentilha d'água extra em lagoas, lagos ou riachos locais. Como ela se multiplica agressivamente rápido, pode facilmente sufocar cursos d'água nativos e se tornar um desastre ambiental massivo. É sua responsabilidade contê-la. Se você colher demais, simplesmente jogue-a em sua pilha de compostagem no jardim. Ou melhor ainda, alimente suas galinhas ou peixes de aquário. Eles ficarão absolutamente loucos pela nutrição densa, e seus ovos de galinha terão gemas mais ricas e profundas do que nunca. Enquanto a indústria agrícola tradicional ignora esta planta,
Startups gananciosas de alimentos saudáveis, de repente descobriram o segredo. Elas estão pegando exatamente essa mesma planta gratuita, dando-lhe nomes de marketing sofisticados, como Mankai ou Water Lentils, e vendendo pequenos sacos dela em supermercados de luxo por verdadeiras fortunas. Estão cobrando preços premium por algo que cresce naturalmente em lagoas selvagens. Não deixe que eles te vendam a natureza de volta. Por que você pagaria preços altíssimos por um superalimento que você pode cultivar completamente de graça, bem na sua varanda, dentro de um balde de plástico baratinho? É hora de retomar o controle da sua própria saúde e do seu próprio suprimento de alimentos. Se você está pronto para iniciar sua fábrica de proteína pessoal hoje, clique no botão de curtir e assine o canal. Deixe um comentário abaixo e me diga exatamente onde você planeja montar seu primeiro balde. Assuma o controle da sua comida e eu te vejo no próximo vídeo.